Participe de nossas reuniões e conheça a visão que alcança a família. Transmissões ao vivo em quartas-feiras, às 8 da noite e domingos, às 8 da manhã. Boa noite. Boa noite a todos que nos veem via web. Também queremos saudar, né? Alguns têm seus motivos justificados, não estão aqui. Há o decreto também que não permite, né, a presença de todos aqui. Mas eu convido você a tirar esse tempo sem distrações, para de fato estar diante do Senhor. Nós vamos orar. Acabamos de ler um salmo que fala quanto nós precisamos nos posicionar diante dos inimigos, e é o Senhor quem peleja as nossas guerras, amém? É o Senhor quem peleja, mas nós precisamos estar posicionados. Então nós temos motivo sim para agradecer a Deus. Nós acordamos nesta manhã, nós estamos vivendo esse dia é um presente. E de fato a vida ela se torna muito mais atrativa, muito mais prazerosa quando a gente aprende a dar valor a cada dia da nossa vida, amém? Que nós possamos ter esse coração voltado a agradecer a Deus, um coração cheio de gratidão a Deus por todas as circunstâncias, independente de como nós estejamos vivendo. Deus está conosco, é promessa dele, amém? Vamos orar? Graças te damos pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós nesta manhã, e esta graça é uma promessa que tem se cumprido sobre nós todos os dias da nossa vida. Graças te damos porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido aquele ao qual nós olhamos para os montes, não enxergamos solução, mas quando nós olhamos ao Senhor, nós enxergamos no Senhor a proteção que nós precisamos, as soluções que nós precisamos. Muito obrigada. Eu coloco a vida de cada um dos que estão aqui diante do Senhor, também aqueles que estão no seu lar, alguns estão nos assistindo dentro de automóveis, alguns estão no seu trabalho, não importa onde estejam. O fato é que vieram aqui buscar a tua presença através da internet, e nós queremos, Senhor, louvar ao Senhor pela vida de cada um e pedir que o Senhor esteja com o teu governo estendido, não só sobre os que aqui estão presencialmente, mas sobre todos aqueles que nos ouvem ou que nos ouvirão em algum tempo depois desse culto. Obrigada, Senhor, nós queremos render graças a Ti. Amém. Vamos declarar? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Proclamarei
misericórdia dura para sempre. Os irmãos podem ficar à vontade na presença do Senhor. Nós vamos meditar. Hoje é culto de desafio de fé e libertação, né? Hoje nós refletimos sobre situações interiores e exteriores que podem nos afligir, né? Ou situações que podem nos tirar do propósito verdadeiro do Senhor. E eu quero meditar com os irmãos Gênesis capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ter hoje um assunto que eu creio que vai afetar todos vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo via web, porque ele é um assunto muito contemporâneo, muito latente no dia a dia da nossa vida, e é importante nós pensarmos sobre esse assunto. Então aqui nós vemos a história da criação do homem, Gênesis capítulo 3, versículo 10, e o Senhor perguntando, vamos colocar o 9, que aí nós entendemos o contexto, né? Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Aqui Deus tinha criado o homem, criado a mulher, tinha dado ordens a respeito das árvores que eles poderiam comer ou não comer do jardim. E depois desse momento onde eles comeram a árvore do fruto proibido, então Deus sempre vinha, todas as tardes vinha a eles para ter um relacionamento com eles. Sempre no mesmo horário Deus vinha para relacionar-se com Adão e Eva. Nesse dia, né, então Deus chega e pergunta para o homem, onde tu estás? Porque normalmente, possivelmente, dentro daquele contexto do jardim que eles estavam, eles tinham um ponto de encontro. E Adão e Eva não estavam naquele local, e a resposta de Adão para Deus foi, respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Eis aí uma maneira de encarar os problemas, a fuga. Quando Adão viu que Deus se aproximava daquele momento que eles tinham todas as noites, a palavra de Deus diz que ele teve medo, porque ele estava nu e ele se escondeu. E eu quero falar essa noite um pouco sobre esse sentimento. É um sentimento, mas o apóstolo Paulo já o coloca como um espírito. O apóstolo Paulo diz que nós devemos rejeitar o espírito do medo. Então, quando nós temos medo, nós temos algumas reações internas que vão dando gatilhos para que nós venhamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Então, quero falar um pouco sobre o medo. Começo com uma experiência que eu tive. Eu não me considero uma pessoa medrosa, Pelo contrário, eu acho que eu sou bastante ousada e já fiz bastante coisa errada pela ousadia, Mas não sou aquele tipo de mulher que fica em cima de uma cadeira quando vê barata. Não sou esse tipo. O sentimento que me desperta quando eu vejo algum animal peçonhento que eu não gosto não é medo, é nojo. E isso faz parte de um dos 5 sentimentos que todas as pessoas do mundo, e isso é neurociência, foi feito um estudo a nível mundial de quais eram os 5 sentimentos universais. Alegria, o mundo todo vai expressar isso de alguma maneira, seja aqui, seja na China, no Japão, na Coreia do Norte, não importa. Alegria, tristeza é outro sentimento que aflora no mundo todo, as pessoas humanas, Hoje nós estamos vendo a humanização dos animais, até os animais estão expressando sentimentos de alegria e tristeza, Raiva é outro sentimento universal que o mundo todo tem.
E os 2 últimos, medo e nojo, né? Então, quando você está diante de uma circunstância, você já viu alguma pessoa que quando ela está com muito medo, ela começa a rir? Ela começa a rir desvairadamente, não consegue controlar o riso, né? Mas a experiência que eu tive foi uma experiência diferenciada, porque eu não sou uma pessoa de muitos medos, mas naquele dia eu caí na cilada, né? Eu estava indo ao banco e eu estava levando um valor considerável porque eu iria fazer um pagamento para um fornecedor, né, de algo bastante grande que nós estávamos fazendo. Então eu peguei o dinheiro e fui em direção ao banco. Só que no meio do caminho meu telefone tocou. E eram 2 irmãs que estavam chegando do Paraguai. E elas estavam chegando de metrô aqui em Novo Hamburgo. E elas disseram: pastora, a senhora poderia pegar a gente lá? Era o contato que elas tinham, né? Eu disse: não, eu posso pegar vocês, não tem problema. Aí eu pensei: não, eu vou no banco depois. Coloquei aquele dinheiro todo dentro da minha bolsa e fui. E na ênfase, no afã, né? Porque estavam chegando as irmãs que vieram nos visitar, esqueci que eu estava com aquele dinheiro dentro da bolsa e fui lá para o lado da catraca, né? Esperar as irmãs. Não tenho muita convivência ali no trem. Então, fui tentando localizar onde era a tal da catraca, né? Daí eu vi que eram muitas catracas. Mas, enfim, fiquei ali esperando as irmãs, bem quietinha, né? De repente, eu me lembrei que eu estava com aquele dinheiro todo dentro da minha bolsa. E começou a vir pensamentos. Eu me deixei atingir pelos pensamentos. Porque era muita gente, isso foi bem antes da pandemia, não tinha essas questões, né, de afastamento, e aquele trem vinha super lotado, cada vez que descia das escadas, descia muita gente de tudo que era tipo, e eu ali perto da catraca, com aquele dinheiro todo na bolsa, e comecei a dar passos para trás, e pensei: não vou ficar aqui tão exposta, né, eu vou aqui para o lado da marquise, vou ficar aqui paradinha. E no meio, nesse inteirinho, as irmãs não vinham, e eu não sabia como é que funcionava o horário do trem, né? E as irmãs não desciam na tal da escada, e o meu pensamento começou: eu com esse dinheiro todo aqui, se eu for roubada, e aquilo começou a me dar um pavor, um pânico, né? Então, existem muitos tipos de medo. Existem alguns medos que eles são contextuais, você sabe que aquilo vai passar, aquela situação ela vai acabar. Mas existem alguns medos que são contínuos, e é o que a gente está vivendo hoje, por conta da pandemia, por conta de todas essas situações que a gente está vivendo hoje, né, por causa da pandemia. Então, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de medo. Nesse momento, eu estava com um medo, um pânico, mas eu sabia que aquela situação ia terminar. De repente, um rapaz olhou para mim, nessa descida do trem, olhou para mim e veio em minha direção. E eu, já com a minha mente afetada, né, porque eu lembrei que eu estava com o dinheiro, eu comecei a dar passos para trás. E o rapaz mirou em mim e vinha em minha direção. E eu comecei a dar passos para trás até que eu cheguei na parede. E o rapaz continuou chegando perto de mim. Mas aí ele chegou fora dos limites aceitáveis de distância de um desconhecido. Você sabe, né? Todos nós temos alguns limites aceitáveis de distância. Mas ele chegou fora desses limites de distância, porque ele era desconhecido, e chegou perto de mim, mas a minha mente já estava dizendo: ele está armado. Ele está armado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou gritar? O que eu vou fazer? Então, olha como a mente começa a trabalhar contra ti. E uma das características do medo justamente é esse. Ele faz a situação se tornar muito maior, muito pior, vamos falar assim, que a realidade. O medo faz com que a situação que a gente esteja vivendo se torne pior que a realidade na nossa mente. E o rapaz chegou muito próximo de mim, cerca de 30 centímetros, e eu já grudada na parede dura. E ele fez assim, estendeu a mão para mim,
E eu olhei para ele, não estendi, né? Eu estava dura, eu estava paralisada. Aí ele disse, não fica nervosa, pastora. Eu fui Joade lá em Canudos no ano de não sei das quantas. Aí eu estendi a mão para ele. Mas, poxa, eu não sei. Imagina, possivelmente ele foi Joade quando ele era criança. Né? Eu ali no meio daquela situação, tudo aquilo na minha mente. E eu, sinceramente, irmãos, olha, eu quase morri do coração, né? Então, essa situação de medo, ela nos faz fazer algumas coisas muito incoerentes com aquilo que a gente acredita, né? Não é verdade? Porque não é isso que a gente prega. Então, a gente até às vezes se torna incoerente por conta dessa questão do medo. Mas existe uma explicação neural para isso, né? Eu fiz neurologia hoje, então eu vou compartilhar o conhecimento. Né? Existe um gatilho que fica na nossa mente, no nosso cérebro, que se chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma amígdala, uma pequena esfera, menor que uma ervilha, que fica lá no centro do nosso cérebro. E esse gatilho, chamado amígdala, ele é um cão de guarda dos nossos sentimentos, né? Ele é o cão de guarda do nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando nós expressamos algum tipo de sentimento, né, isso vai direto para o nosso subcórtex. E lá, então, nós registramos, lá no subcórtex, nós registramos o sentimento que a gente está vivendo. E essa amígdala, ela tem direta uma conexão com o nosso lobo frontal, que é a nossa ligação nervosa, né? Então, por isso que o nosso coração dispara, sua as nossas mãos, né? Por exemplo, se eu chamasse qualquer um de vocês aqui agora para falar o microfone, seria fácil? Claro que não, principalmente aqueles que não têm o hábito. Inclusive, segundo uma pesquisa feita a nível mundial, o maior medo das pessoas não é a morte. O maior medo das pessoas é segurar um microfone. Esse foi, né, a estatística. O maior medo de uma pessoa é segurar o microfone. Então, quando você é pego numa circunstância de surpresa, a tua amígdala vai disparar. O teu cão de guarda, né, vai disparar. E vai avisar aqui o teu lobo central, que é onde ficam aqui a nossa avaliação, as nossas atenções, avaliação de risco, tudo é feito aqui, ó, nessa área do nosso cérebro, que fica maduro por volta dos 28 anos. Por isso que o júnior, por isso que o adolescente, ele não tem capacidade mental para tomar decisões, porque essa área aqui, nosso cérebro, ele vai amadurecendo de trás para frente, e essa aqui é a última área que amadurece, né? Então, por isso, né, nós precisamos cuidar dos nossos juniores e dos nossos adolescentes. Então, essa amígdala, ela faz isso, ela dispara o alarme para o nosso cérebro, e o nosso cérebro, então, ele entra em estado de atenção. Porque ali nós vamos avaliar o risco e ali nós vamos tomar uma decisão. Bom, aconteceu uma situação, o estado do cérebro entra em atenção. Então, o que o medo faz quando você está nesse estado de alerta? O medo faz com que você interrompa os seus pensamentos. Quantas vezes você já foi chamado para dizer alguma coisa e quando você chega diante das pessoas ou diante de uma pessoa que você tinha que dizer alguma coisa, deu um branco? Deu um branco? Isso foi o teu sistema de fuga cerebral, que como ele não conseguiu o enfrentamento, ele corta os teus pensamentos, ele corta aquilo, ele neutraliza, ele te neutraliza. Assim como me neutralizou naquele momento. Naquele momento onde aquele rapaz vinha em minha direção e começou a passar a zona aceitável, né, de distância, eu fiquei dura. Ele me estendeu a mão, eu não estendi. Porque eu pensei, posso pegar na mão dele, ele pode me puxar e me levar para um local mais
fácil de me roubar. Olha, tudo isso passou a questão assim, de milésimos de segundo sobre a minha mente. Né? Eu não consegui tomar uma decisão. Por quê? Porque eu estava totalmente em estado de alerta. E isso faz, então, com que haja interferências nas minhas ações. Então, o medo, assim que ele é detectado pela amígdala, ele busca uma rota de fuga e coloca todo o corpo, né, nesse estado. Alguns riem, alguns correm, alguns ficam duros, né, paralisados, alguns dão um branco, né, não sabem o que fazer. Mas, enfim, isso é algo neurológico, isso é algo que fala do nosso corpo. Mas o medo também, ele faz algumas coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, porque o medo revela quando você sente medo. Agora falando a nível de pandemia, a nível de desemprego, falando a nível de, olha, você tem uma empresa e possivelmente vai ter que fechar as portas dela. Tudo isso são causas de medo que nós temos e faz com que a gente descubra, com o medo que a gente sente no nosso coração, que a gente está desprotegido. Quem aqui se sentiu já desprotegido diante dessa circunstância? Se uma pessoa que, não, eu acho que a palavra nem seria bem desprotegido, mas é impotente, né? Se um familiar vai para o hospital e ele é entubado, você se sente impotente? Não, pior ainda, é quando o familiar ele vai para o hospital, ele é entubado, ele vem a óbito e as pessoas não deixam nem você chegar perto para dizer tchau, eu estive aqui. Não consegue. É um sentimento de impotência que a gente tem, mas isso vai causando em nós um medo. E o medo que eu falei anteriormente foi um medo real, né, onde eu estava ali dentro de uma situação, é diferente dos medos interiores, os medos espirituais, os medos que podem comprometer o nosso ser, podem comprometer a nossa vida. Então, esses medos são diferentes desses medos transitórios, de uma circunstância que tu viveu e que passou. São medos mais duradouros e que vão trazendo mais sequelas na vida da gente. Eu comumente converso com mulheres, né? Falo muito mais com mulheres do que homens, procuro atender mais mulheres, né? E uma das falas que eu ouço muito, e agora falando sobre a diferença de medos, né? É quando, por exemplo, uma mulher, durante a sua infância, ela conviveu com uma família disfuncional e o pai, ele violentava a mãe, ele era violento com a mãe. Ele batia ou qualquer coisa. Então, a criança, a menina, ela cresce com esse sentimento, né, de que o homem, ele é violento. E quando ela se torna esposa, é muito difícil para ela quando existe um clima de discussão. Porque na mente dela, ela já tem sequelas daqueles medos que ela vivia. Então, na mente dela, o que acontece? Ela entende que depois da discussão vem a agressão. E normalmente vem, sabia que normalmente vem? Porque ela tem tanto medo disso, que finda acontecendo com ela. Jó disse isso, que o medo que eu sentia, aquilo que eu temia, disse Jó, me sobreveio. Porque nós atraímos. Você já pensou que sério isso? Nós atraímos aquilo que nós temos medo. Quanto mais medo você tiver de alguma coisa, mais você vai ser suscetível a que esta situação ocorra com você. Porque você começa a dar ordem no teu pensamento, ele vai me agredir. No teu pensamento você começa, ele vai me agredir. E quando você vê, acontece uma agressão e só consolida aquilo que anteriormente ela já tinha construído na mente dela.
Então, isso é bem sério que a gente entenda que é possível, sim, nós desconstruirmos, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, coisas que foram construídas na nossa mente. A mesma coisa é a pessoa que tem depressão. Se acontecer isso comigo, eu vou ter depressão. Ela já começa a declarar aquilo que ela vai ter. Por exemplo, esse relato é real, né? Uma criança chegou para a mãe, aqui do nosso meio, e disse: mãe, eu estou com Covid. Isso ano passado, lá quando começou, né, a história de Covid. Mas por que, meu filho? Porque eu estou com todos os sintomas. Eu estou com dor de cabeça, eu estou espirrando, minha garganta está doendo. Né? Então, por quê? A sugestão, tanto ele ouviu isso nas mídias, tanto ele ouviu isso na TV, que ele começou a desenvolver o medo dentro dele dessa situação, né? E, simplesmente, ele botou dentro dele a doença. Eu não estou dizendo que é uma doença psicológica, mas eu estou dizendo que o medo faz com que você atraia, porque você começa a declarar coisas, e quando você vê, você se torna muito suscetível a isso. Então, nós temos que entender que o medo, ele nos dá esse sentido de desproteção, mas ele faz parte da vida humana. Ele faz parte do desenvolvimento do caráter. É importante, sim, a criança ter vivências aonde ela precisa desbravar, aonde ela precisa descobrir. A coisa que a criança pequena mais gosta é de fazer trilha, é de dormir em barraca de noite, é de olhar fogueira noturna. Por que ele gosta disso? Porque é uma maneira que ele está enfrentando os medos de dormir fora, os medos do escuro, né? Então, faz parte da nossa vivência humana. Porém, também o medo faz com que a gente mostra para a gente as limitações que a gente tem, a fragilidade que a gente tem, mas principalmente a dependência que a gente tem de certas circunstâncias para que a gente se sinta seguro, né? Então, o medo, ele revela que nós não temos recursos em nós mesmos. Olha que interessante isso, a gente entender, através de um sentimento, que ele não é bom, mas que nos faz pensar sobre a vida, porque hoje o que a gente mais vê é isso. Pessoas que não são cristãs pensando suas vidas, ou repensando as suas vidas. Por quê? Porque o medo faz a gente fazer isso. Entender que a gente não tem recurso. É o que eu falei anteriormente. A pessoa foi entubada. Ok, tu tem como fazer alguma coisa lá? Não. Tu começa a descobrir que o teu dinheiro não adianta. Tu começa a descobrir que o sucesso que você conquistou não faz efeito nesse momento. Porque nada do que você tenha pode te livrar de determinada situação. Então, faz a gente pensar na nossa vida e enquanto nós somos dependentes, né? Essa semana também eu vi um post. Era uma mulher pedindo oração, ela não é cristã, pedindo oração por um rapaz que está entubado. E aí, nos comentários, uma pessoa colocou assim, ó: por que tu está pedindo oração por ele se ele é ateu? Né? Mas veja bem, ela não é cristã pedindo oração por o cara. Quer dizer, de alguma maneira, o que está acontecendo com a população mundial? Está entendendo que não consegue recursos em si mesmo, mas que precisa, sim, de uma intervenção divina sobre a sua vida. Mas como é que a gente pode aquietar o nosso coração nesse momento onde a gente está com medo nos cercando de todo lado? E a gente, mesmo sendo cristão, a gente é assolado pelo medo. Não é porque você é cristão que você está imune. A sua fé não imuniza.
Então é importante nós entender isso, que mesmo a gente sendo cristão, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por momentos onde o medo vai chegar perto de nós. Mas aí o apóstolo Paulo, quando ele diz que o espírito do medo, ele precisa sair da nossa vida, ele coloca o medo como um espírito. E aí nós entendemos, nós que somos espirituais, precisamos entender o medo como um espírito. E quando eu entendo o medo como um espírito, o que eu faço? O que nós fazemos quando nós estamos sendo provados, assolados? O que a Bíblia nos diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós estamos assolados pelo medo, pela fragilidade, se nós estamos hoje aqui, né, com essa insegurança, o irmão Tiago, ele vem aqui nos dar a receita. Sujeitem-se a Deus, submetam-se à vontade de Deus, resisti ao medo, e ele fugirá de vós. Se eu tivesse naquela oportunidade, que eu estava lá na catraca do trem, tomado um posicionamento e dito, não, o Senhor está comigo, os anjos do Senhor estão ao meu redor. Vocês acham que eu teria passado por aquela circunstância e sentido tudo o que eu senti? Com certeza não, eu teria tomado posse da presença do Senhor na minha vida, dos anjos me guardando, e eu teria permanecido firme ali. Mas não. Eu tive que ir lá para a parede, sofrer todos aqueles sentimentos de medo para poder entender depois, né, como eu fui fragilizada. Porque, de fato, tudo aquilo que nós não conseguimos controlar ou administrar nos dá medo. Você já percebeu isso? Tudo aquilo que você não consegue controlar ou não consegue administrar, você tem medo. Porque você não sabe o que pode acontecer. E hoje nós estamos nessa circunstância, né, de não poder controlar algumas coisas. Nós não podemos controlar a pandemia. Nós não podemos controlar quem são as pessoas que serão atingidas. Nós não podemos administrar o nosso trabalho, porque de fato hoje tudo está muito difícil. Então por quê? Há um desequilíbrio público na saúde. Não é um desequilíbrio pessoal. Não é porque você não tem plano de saúde. Hoje não importa quanto você paga o seu plano de saúde. O desequilíbrio ele é público. A vida econômica ela está em recessão. E empresários de pequenas empresas estão fechando. Ainda ouvi essa semana que mais de 13 mil estabelecimentos fecharam em Porto Alegre desde o início da pandemia. 13 mil estabelecimentos, não é pouco, gente. De pequenos empresários. Médios empresários estão lutando, vendendo o que tem para poder manter um pouco das coisas. E grandes empresas estão demitindo e fechando as portas. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo hoje. Com certeza, esse cenário que a gente está vivendo, de isolamento, esse cenário de morte, ele vai causando em todos nós esse medo contínuo e inconsciente às vezes. Você até pode dizer, não, eu não tenho medo, tá? Eu estou bem, estou 100% com Deus, Deus é meu faixa, está tudo certo. Mas inconscientemente, todos nós hoje estamos reféns do medo, estamos reféns da circunstância, não temos poder para mudar as circunstâncias. Davi nos fala no Salmo 56, versículo 3, algo também bem interessante, né? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, o temor, muitas vezes, ele se assenta no trono do nosso coração e ele nos intimida. O medo faz isso, ele intimida você para fazer aquilo que precisa ser feito.
E esse é um princípio ético, né? Nem tudo a gente consegue fazer, mas aquilo que precisa ser feito, precisa ser feito. Mas o medo, ele vem intimidar. Vamos dar um exemplo? O exemplo que a gente tem falado aqui N vezes, o exemplo de estar na casa do Senhor. Nós não estamos dizendo que todo mundo tem que estar ao mesmo tempo, mas nós estamos dizendo que você precisa eleger pelo menos um culto na semana para estar em comunhão na casa do Senhor. Sim, porque essa prática de ficar via internet, mês após mês, vai fazendo com que você vá se esfriando, você vai se tornando alguém muito vazio de presença humana, vazio da presença da comunhão dos irmãos, vazio da casa de Deus. Sim, recebe a palavra, o pastor Will já falou aqui, né? Recebe a palavra, recebe as migalhas, mas estar no banquete é muito melhor. Né? E nós não temos poucos cultos, né, irmãos? A gente tem tantos cultos, aonde você pode eleger um culto e estar presente. Mas quando a gente admite essa alimentação do medo, sem reagir, nós paramos de olhar para o Senhor. Paramos de achar que é um problema nós não virmos à igreja, paramos de achar que é um problema nós não buscarmos ao Senhor, e nós nos focamos nas circunstâncias. Muita gente hoje está focado nas circunstâncias. E quando nós nos focamos nas circunstâncias, nós apequenamos a nossa fé. Se nós tivéssemos um medidor de fé, nós teríamos grandes surpresas. Porque como as pessoas não estão exercitando a fé, estão focadas nas circunstâncias, a fé, vai diminuindo. E eu não estou falando dos não crentes, porque o que eu vi foi ao contrário. As pessoas que não conheciam ou não tinham uma igreja, começaram a se preocupar com isso, pelo menos a buscar na internet, começaram a orar, a rezar, sei lá das quantas. Mas de alguma maneira buscar, né, um alívio. E os cristãos simplesmente foram largando as suas atividades, largando os seus compromissos, largando até mesmo as lideranças que exerciam e deixando as coisas do jeito que pode ser que vai dar ou não vai dar. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente está tão focado na circunstância que a gente não consegue mais viver por fé, viver da fé, ter uma fé crescente, assim como o apóstolo Paulo tem falado, né? O quanto nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça. E como é que a nossa fé cresça? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. A nossa fé vai crescer a partir da maneira como eu ouço, ouvindo a palavra de Deus. É isso que vai fazer com que eu me fortaleça interiormente, para quando chegar na circunstância do medo e o gatilho do medo for lá e o nosso cão de guarda sentimental, né, dos nossos sentimentos, ele aferir sobre a amígdala e mandar nós correr, o que a gente faz? Se posiciona. Não, o Senhor dos exércitos está comigo. Ele é o meu general, ele vai à minha frente. Se alguém da sua família entrou lá para ser entubado, você diz, eu não posso, mas o Senhor pode. Aí você muda a maneira, isso é um enfrentamento, muda a maneira como você está vivendo no dia de hoje, amedrontado, acamunhado, intimidado, né? E quanto mais você fica macambúzio, que a gente chama, né? Mais o medo vai se tornando grande na tua vida. É aquilo que eu falei antes. O medo faz com que as circunstâncias sejam piores do que elas realmente são. Porque o medo faz isso. Ele começa a trazer pensamentos e você começa
a viajar na tua mente, né? A fazer com que a circunstância, que era só uma circunstância passageira, por tanto medo, você torna ela real. Então, normalmente o medo que se imagina é isso, ele é pior que a realidade, então a gente precisa enfrentar o medo. Como é que a gente pode enfrentar o medo? Em primeiro lugar, para enfrentar o medo, nós precisamos crer no amor de Deus por nós. Crer que o Senhor Jesus morreu na cruz e Ele pagou um preço e Ele fez isso para que nós pudéssemos ser dele. Então essa crença no amor de Deus por nós está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Para mim isso é uma carta magna, onde o apóstolo Paulo fala que sobre o amor de Deus por nós, a ponto de até a morte foi tragada. Olha que interessante isso. Até a morte foi tragada por amor de Deus pelo ser humano. Eu poderia chamar isso de os quem, né? A carta magna dos quem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, essa é uma palavra muito dita, principalmente quando está vivendo uma situação com inimigos, né? Mas é uma promessa do Senhor para nós. Se você está com Deus, se sujeita a Deus, quem será contra nós? Ou nós poderíamos usar para os nossos tempos, o que será contra nós? Seja vírus, seja pandemia, seja maldição, seja praga, seja o nome que quiserem dar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode seguir? Aquele, falando de Deus, olha só o amor, nós estamos falando do amor de Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Se esse Deus, que nem o seu filho poupou, for a nosso favor, quem será contra nós? Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Qual é a necessidade que você tem? Qual é o medo que você está enfrentando? Qual é a circunstância que você está focado e não está conseguindo ordenar que o espírito do medo saia da sua vida? Qual é a circunstância, qual é a coisa que você está vivendo hoje que está impedindo você de crescer, de avançar, de se fortalecer, a sua fé de crescer nesse tempo de crise? 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Por isso nós não precisamos nos preocupar se alguém se levantar, se alguém disser qualquer coisa contra nós. É Deus quem nos justifica. E é esse espírito que a igreja combate, esse espírito de religião, de religiosidade, quando as pessoas chegam para você e dizem: você vai na igreja? Esses dias eu estava sentada aqui e o culto estava acontecendo, chegou um WhatsApp para mim, dizendo assim, ó: eu não acredito que tem gente na igreja. Porque na cabeça da pessoa, nós estávamos fazendo somente cultos online, mas nós temos aqui propriedade dentro do decreto para fazer cultos presenciais. E a pessoa disse isso: eu não acredito que tem pessoa dentro da igreja. Daí eu pensei, mas como é que essa pessoa está vendo? Claro, ela está vendo por causa das filmagens, que era a hora da ceia, né? As pessoas vieram da oferta, as pessoas vieram à frente e ela viu pessoas. Então, existe um espírito na vida daqueles que têm medo, que eles não conseguem entender por que você sai da sua casa e vem à casa do Senhor. Eu ganhei uma sobrinha agora no meio da pandemia, né? E ela vai fazer 6 meses.
eu ainda não tive autorização para ir na casa, visitar ela, conhecê-la, porque eu frequento lugares públicos. Então, veja bem, olha como é que é a cabeça de algumas pessoas. Então, eu não vou me estressar com a família, obviamente que não. Eu disse, não, o dia que vocês quiserem, talvez no aniversário de 1 ano, então, né? Quem sabe eu possa conhecer a menina, né? Mas para você ver como nós somos rodeados de pessoas que não recebem o ensino que a gente recebe, que não entendem o motivo pelo qual nós fazemos aquilo que nós fazemos. Mas a palavra aqui nos justifica, porque se alguém intentar acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem justifica. Amém? 34 diz, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o próprio Cristo é nosso intercessor. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O que está te separando de um relacionamento? É a tribulação? Mas por que você acha que você é tão bom que você vai passar a jornada da vida sem tribulação? Nem os bons passam a jornada da vida sem tribulação. Então, se a tribulação separa você do Senhor, reveja a sua fé. Reveja a sua medida de fé. Reveja a sua maturidade espiritual. Se alguém ficou doente na tua casa e te desequilibra, você precisa rever. Mas, não, a senhora não está se entendendo. Partiu uma pessoa. Eu estou entendendo. Seja para a vida, seja para a morte, nós somos do Senhor. Se partiu, o Senhor permitiu. Dói? Obviamente que dói. Mas eu não posso me separar do amor de Cristo por causa das tribulações. É angústia? Eu estou angustiado, não vou na igreja, eu estou angustiada. Bom, se você está angustiado, é lá que você deve ir. Ou a perseguição é bobagem, gente. Para quem tem Cristo como Senhor e Salvador, perseguição é brincadeira. Ou é a fome, ou a nudez, ou é o perigo que te separa do amor de Cristo. Hoje tem muita gente separada do amor de Cristo porque entende que é um perigo estar na igreja, é um perigo buscar a Deus, né? Ou é a espada. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo aqui está compartilhando da experiência que ele viveu. Nem tudo são flores. No meio das flores tem espinhos. Mas mesmo vivendo na tribulação, mesmo vivendo na angústia, mesmo vivendo na perseguição, na fome, na nudez, somos mais que vencedores, não por nós, não por nossos méritos, mas por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um patamar de experiência com o Senhor que pode atirar ele no mar, pode atirar ele no espaço, pode atirar em qualquer lugar. Nem isso vai fazer com que ele perca, separe ele do amor de Deus.
No entanto, hoje, na nossa geração, é tanta fragilidade que qualquer problema separa as pessoas do amor de Deus. Então, como que eu vou vencer o medo? Inspire-se nessa palavra de Paulo. Uma pessoa que viveu, que sofreu, que teve perseguição, que apanhou, que viveu, passou fome, teve nudez, teve que sair correndo de cidades muitas vezes. Por causa do amor de Cristo, ele diz, nós somos mais que vencedores. Quem é que pode nos separar? Porque o amor de Cristo tem que estar dentro de nós. Outra coisa importante, como vencer o medo? Compreender com fé e convicção a fidelidade de Deus para conosco. Deus não é dúvida, Deus é certeza. E fé é a certeza. Então, queridos, mas se eu pegar Covid, peguei. Se eu morrer, morri. É viver um dia de cada vez. É saber aproveitar os momentos que nós estamos vivendo nesse tempo. E dou um outro conselho como pastora. Organize tua casa. Organiza teus documentos. É realidade, irmãos. Organize teus documentos para depois não deixar incomodação para os outros. E se não partir, está com a tua casa em ordem. Então, nós temos que ter isso com muita clareza. Deus, Ele é certeza. Salmo 46, nos versículos 1 a 3, nós temos uma palavra linda do salmista aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele está declarando, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e mais para baixo ele fala, que nós não podemos temer ao que está acontecendo ao nosso redor, porque Ele é o nosso Deus, é certeza, Deus é certeza, não é dúvida, Deus é a nossa certeza. Então, e essa certeza nós obtemos a partir do ouvir e do praticar a palavra de Deus, porque são as experiências que nós vamos tendo com o Senhor, de fé, é que vão aumentando a nossa fé. Ontem uma pessoa me passou um WhatsApp dizendo, pastora, ora, o fulano de tal foi para o hospital e o médico disse, está com 80% do pulmão e não vai voltar. Ora, Senhor, para que ele possa, que Deus tenha misericórdia dele. Eu disse, tá bom, vamos orar, irmão. Hoje ela já passou o áudio do rapaz falando e dizendo, não sei, essa noite acordei e parece que tudo tinha saído do meu pulmão e eu estou aqui agora só no protocolo para ver que hora que eu vou sair. Milagre de Deus. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa exercer, a gente precisa declarar, a gente não pode se intimidar diante do medo, mas declarar a palavra de Deus. E, terceira coisa, lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz isso. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está ansioso? Está com medo? Está achando que vai partir? Coloca diante do Senhor, porque é o Senhor quem vai trazer a paz para o teu coração. Você não está sozinho. E eu vou encerrar com uma promessa linda de Deus, Isaías capítulo 43, 1 e 2. É uma palavra linda que o Senhor nos declara nessa noite. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você já pensou sobre isso? Você é dele, nós somos dele. Se você colocar o seu coração diante de Deus, os seus temores diante de Deus, não tema, eu chamei você pelo nome, tu és meu. Versículo 2 encerra esse pensamento dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. É uma medida.
Água é tranquilo, é uma medida de provação. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Aqui ele aumenta a prova. Rios, quantas pessoas morrem mais no rio do que no... contado quantos morrem nos rios, muito mais do que os que morrem nos mares, porque os rios são perigosos. Então ele diz, quando passares pelos rios, que é mais do que quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Mas aí vem o quê? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, você passa pelas tribulações das águas, você passa pelas tribulações dos rios, você passa pela prova de fogo, que é essa prova de passar pelo fogo, e tu não vai ser atingido, tu não vai ser queimado. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós passemos todo esse tempo, seja da pandemia, seja de um problema pessoal que você está tendo, seja de um problema de saúde que você está vivendo, que não tem nada a ver com o Covid, seja de um problema de relacionamento familiar que você está vivendo, de pré-separação, de pós-separação, não importa. Você vai passar pelas águas, depois vai vir ainda o rio, vai vir o fogo, mas você não será atingido. E eu convido você a tomar posse dessas promessas de Deus que são fiéis e verdadeiras. E todas as vezes que o medo vier sobre você, se posicione. Porque você sabe, um gatilho foi acionado, mas você pode desacioná-lo. Amém? Vamos ficar em pé? Convido você a, nessa noite, abraçar a tua fé com autenticidade. Ser uma pessoa que tem fé de verdade. Ser uma pessoa que exercita a tua fé na hora da tribulação, na hora das águas, na hora dos rios e na hora dos fogos. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Falamos sobre o medo e o quanto hoje nós estamos suscetíveis a termos os nossos gatilhos inflamados, porque todas as notícias nos levam a ter medo. Mas nós, como filhos de Deus, como herdeiros das promessas do Senhor, precisamos crer nesse amor de Deus por nós. Ele nos criou, Ele nos formou e é Ele quem nos cuida. Amém? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos, ó Deus, pelo amor que o Senhor derramou na cruz através de Jesus Cristo e que nos remiu, e que através dessa remissão nos faz, Pai, crescer na nossa fé e entender que nós somos teus. Nós somos teus, Pai. Nós somos teus para a vida, nós somos teus para a morte. Nós queremos sim, Pai, aprender a viver cada dia, exercitando a nossa fé, colocando em ordem a nossa fé e não permitindo que a ansiedade faça com que nós venhamos a ter visões e exercício de imaginações que nos levam a um problema muito maior do que na realidade é. Essa é a obra do inimigo nas nossas vidas. Fazer com que nós temamos, fazer com que nós não confiemos mais nas tuas promessas. Mas nesta noite, nós declaramos as tuas promessas, porque o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor nos remiu e a sua promessa não falha, porque Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de certeza. E é nesse Deus que nós confiamos e entregamos nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos entes queridos, nosso trabalho, tudo aquilo que nos dá sustentação, nossos recursos,
nós entregamos ao Senhor, porque o Senhor tem tudo sobre o seu governo, sobre o seu controle. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ser generosos. Servir a Deus é ser generoso. É saber que Deus tem te sustentado. E você, quando você serve a Deus com as suas ofertas e seus dízimos, você está dizendo a Deus: obrigada, Deus, tu tem cuidado de mim. Seja um generoso nessa hora, em nome de Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada tenho. Que bom ter você por aqui. Você acaba de assistir mais uma ministração ao vivo, direto da sede do Ministério Batista Cristo é a Vida. Para saber mais informações, siga a MBCV Oficial nas redes sociais e acesse mbcv.org. Não deixe de buscar o MBCV mais próximo de você. Até mais!